Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Maíra e dando continuidade ao nosso ciclo de webinars esse ano aqui na EDTI. Hoje eu venho falar um pouquinho com vocês sobre as ferramentas do Lean Six Sigma. E a gente vai conversar um pouquinho das ferramentas mais utilizadas pela metodologia, o que nós mais utilizamos nos nossos projetos de melhoria. E eu quero contar com a participação de vocês, podem tirar dúvidas, quem já conhece as ferramentas, me conta aí durante essa live se vocês utilizam ou não essas ferramentas, com qual frequência vocês utilizam. E para quem não conhece, espero que possa ajudar para conhecer um pouquinho mais das ferramentas do Lean Six Sigma. Só falando um pouquinho, então, apresentando a Escola EDTI para vocês que estão participando aqui com a gente. Para quem ainda não conhece, a Escola EDTI ela é pioneira na certificação Lean Six Sigma aqui no Brasil. Nós fomos fundados em 2009. Hoje nós contamos com mais de 25 consultores espalhados em todo o Brasil. E com isso a gente consegue crescer mais de 50% ao ano, ensinando, transmitindo conhecimento para todas as pessoas, para que todo mundo consiga impactar os seus negócios e o mercado que está envolvido. Falando um pouquinho do EDTI Sessions, são palestras que nós trazemos aqui mensalmente para trazer conhecimento, trazer discussões com especialistas na área. A gente já teve algumas, e essa palestra agora de abril a gente vai falar sobre as ferramentas do Lean Six Sigma. Em maio a gente vai trazer um especialista em Lean para contar para vocês sobre aplicações práticas e projetos. E em junho a importância da melhoria contínua para processos. Então, venha, nos sigam nas redes sociais, nos acompanhem aí, que a gente vai ter todo mês essas conversas, esses bate-papos, para tirar dúvida, trazer mais conhecimento. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, pode colocando aí nos comentários, que a gente vai respondendo durante esse webinar. Qualquer pontuação também. Como a gente vai falar das ferramentas do Lean Six Sigma, a gente preparou um kit cheio de e-books legais para você no final desse webinar baixar e ter tudo isso aí bem explicado para quem você quiser apresentar para os seus colegas, trazer mais informações. Então, a gente vai colocar o link aqui nos comentários para que você consiga baixar esses e-books. Esses e-books aí de cada ferramenta que a gente vai abordar hoje, tá legal? Legal, o Felipe aqui está perguntando para a gente onde ele encontra aqui em Uberaba alguém da IDTI. A gente ainda não tem cursos abertos em Uberaba, Felipe, mas nós temos a nossa plataforma EAD, então você pode conhecer o pessoal da IDTI pela plataforma EAD, pelos nossos cursos online, e a gente faz cursos também em empresas, então pode ser que o pessoal da IDTI já foi fazer cursos em organizações aí. Em Uberaba, a gente ainda não tem turma presencial, mas pode ser que você já ouviu falar da gente, que a gente já foi em alguma empresa, algo nesse sentido, tá? Mas também você pode ter ouvido falar da gente pela nossa plataforma online. Então, eu que vou falar com vocês hoje, eu sou Master Black Belt aqui da IDTI, e tenho formação em estatística, e hoje eu coordeno a parte de produtos da IDTI e a parte de marketing. Então, eu espero que vocês aproveitem hoje e a gente possa discutir um pouquinho sobre essas ferramentas. E aí, por favor, vão colocando os comentários, vão nos pontuando, quem já conhece, quem já trabalhou, quem acha útil, quem não acha. Então, principais ferramentas. A gente vai começar falando um pouquinho do nosso ciclo PDSA. Então, o que é o ciclo PDSA? O ciclo PDSA, ele foi modificado pelo Deming. O Deming aí, um grande aí pai dos nossos projetos do Lean Six Sigma, ele trouxe vários conceitos importantes. O Shillhart desenvolveu o ciclo, mas o Deming que trouxe essa adaptação para o ciclo PDSA. Acredito que muitos de vocês já conhecem o ciclo PDCA, que são utilizados para fazer projetos de melhoria, e o Deming trouxe uma adaptação para o ciclo PDSA.
E o que que é o ciclo PDSA? Ele é um ciclo de estudos para que a gente possa fazer testes e ter aprendizados rápidos no nosso projeto Lean Six Sigma. Entendendo um pouquinho melhor desse ciclo, o que que ele é? Então, a gente tem a parte do planejamento, que é o plan, o D vem do do, o study, ao invés do check, e o act. Então, os ciclos PDSA são muito importantes durante todo o projeto Lean Six Sigma, porque nós conseguimos fazer testes e sair daquele ciclo de teste e erro para teste e aprendizado. Então, a metodologia é muito focada nisso, a gente quer sempre aprender. Muitos projetos hoje em dia são muito imediatistas, né? E quando a gente fala em melhoria dentro das organizações, o que que a gente quer? Vamos mudar isso, porque eu preciso de uma melhoria muito rápida. E muitas vezes isso não é o que acontece. Então a gente tem que sair um pouco daquele imediatismo e realmente entender o que está acontecendo. Então o ciclo ajuda a gente a partir de um planejamento. Então a gente vai planejar algum teste, alguma mudança rápida até que a gente quer testar, mas a gente vai ter que partir de um planejamento. Então vamos fazer um planejamento, aí a gente pode fazer um teste, vamos estudar o que aconteceu e na ação a gente decide se realmente a gente vai implementar essa mudança ou não. Então, é sair daquele imediatismo, sair mudando tudo e realmente ver se dá certo ou não e nem olhar resultados, né? Então, a gente é muito focado aqui nos nossos projetos de melhoria. A gente passa em todas as fases dos nossos projetos de melhoria, a gente faz vários ciclos PDSAs, tá? Então, quem faz os nossos cursos ou quem está de olho aí, conhece alguma coisa, já viu o nosso White Belt, a gente é muito focado em testes rápidos e com ciclos PDSAs, para a gente ver se realmente funciona. E testes em pequenas escalas, né? Então a gente está vendo se alguma ideia nova pode funcionar, melhorar um processo. Então, a gente vai partir para esses testes. Então, o ciclo PDSA é uma ferramenta muito utilizada, e aqui na EDTI, pelo menos, a gente utiliza ciclos em todos os projetos que a gente realiza. 1, 2, 3, enquanto ciclos forem necessários, mas a gente faz o projeto baseado em ciclos de estudos. Legal? E aí, contem aí, por favor, se vocês já usaram ciclos PDSAs, quem utiliza no dia a dia, quem não utiliza, e se vocês já conhecem. Quem já fez o Black Belt, o Green Belt aqui com a gente, né? O Jefferson tá falando que ele fez o Black Belt com a gente em Belo Horizonte, que gostou bastante. Então, com certeza, né, Jefferson? Você já viu que nossos projetos são todos baseados em ciclos PDSAs. Para também dar o timing do nosso projeto de melhoria, né? Para a gente conseguir saber uma sequência lógica, como sair de uma etapa e continuar o nosso projeto. Legal? Uma outra ferramenta, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês hoje, que alguns pediram, são os fluxogramas, né? Muita gente faz fluxograma, utiliza diariamente, realmente fluxograma é uma ferramenta muito conhecida. E qual que é a importância do nosso fluxograma, né? Ele serve para a gente ter o aprendizado da equipe sobre o processo que está analisando. Então, às vezes chega um integrante novo na nossa equipe, uma pessoa nova do nosso projeto, e aí vendo um fluxo, né, como funcionam as etapas desse processo, a gente consegue entender de forma mais rápida que etapa está ligado com cada etapa. Então, ele torna visível o nosso processo atual. É legal porque no fluxograma também a gente pode colocar os papéis e as relações entre as etapas e áreas envolvidas no processo. Além disso, ele vai permitir a gente identificar etapas que agregam valor. Então, muitas vezes, no nosso projeto de melhoria, a gente já está numa fase mais crítica, de criticar o processo. E aí a gente pode colocar já o que agrega e não agrega valor no meu processo, quais etapas são necessárias. Além disso, ele permite nós identificarmos oportunidades de reduzir custos, processamentos, fazer quick wins. Permite medir o ciclo das atividades, né? Eu estou começando um projeto de melhoria, eu não sei quais são os meus indicadores desse processo, então vamos mapear e vamos começar a medir que partes eu preciso, qual é o escopo do meu projeto, qual é a escala que eu estou trabalhando.
E aí eu vou conseguir identificar gargalos e atrasos e desperdícios. Então, todo mundo tem que mapear aí o nosso processo para ver, antes de começar um projeto de melhoria, no que eu estou trabalhando. Daí, em um projeto de melhoria, ele vai ser importante nessa primeira etapa já. Então, eu preciso conhecer sobre o meu processo antes de fazer o meu projeto de melhoria. Aí eu vou identificar com isso os pontos que eu vou precisar medir. Então, às vezes eu estou num projeto de melhoria e eu preciso identificar em que etapa eu vou colocar meu indicador, em que etapa eu vou fazer o meu sistema de medição. E o fluxograma vai nos ajudar a isso. Eu vou conseguir também já identificar as complexidades, as interligações entre as etapas do meu processo. Eu vou conseguir desafiar atividades, personalizar os procedimentos e fazer um projeto ou uma modificação do meu processo. Então, num projeto de melhoria, eu trago o meu fluxograma já no início, mas durante todo o meu projeto, eu vou lá, eu vou criticar, eu vou colocar que etapas que ele agrega ou não agregam valor. No final, eu posso modificar, então eu vou ter um novo fluxo de trabalho e aí eu vou ver os ganhos que eu consegui. Então, o fluxograma, num projeto Seis Sigma, num projeto de melhoria, ele está presente em todo momento. Como fazer? Muita gente vai começar um projeto de melhoria e vai pegar um fluxo de trabalho, um fluxo de processo pronto. Não faça isso. Não utilize um mapeamento pronto, porque muitas vezes o que está no papel não é o que está acontecendo. Então, não mapeie o processo ideal que você acha que está acontecendo. Descreve como ele está hoje. Então, primeiro a gente tem que ir lá visualizar realmente o que está acontecendo, senão as melhorias, as mudanças não vão ser viáveis, porque realmente a gente não mapeou corretamente o processo. Quando é muito difícil, né, vamos começar com uma visão mais macro. Então, muitos projetos de melhoria, a gente não precisa fazer um fluxo todo detalhado. Mas um CIPOC, que é um fluxo mais enxuto, a gente já consegue enxergar aí o que está acontecendo. A gente já consegue trazer algumas ideias e começando com uma visão mais macro. Aí, se eu for para precisar realmente de um fluxo mais detalhado, eu vou colocando mais detalhes. Caminhe pelo processo. Então, é importante a gente realmente ir lá no Gemba, fazer as nossas rotas, né? Quem é da área hospitalar, e ver realmente como o processo está sendo feito hoje. E, muito importante também, é fazer com a simbologia apropriada, né? Não fazer um fluxograma de qualquer jeito. Porque quanto mais ferramentas corretas nós utilizamos, as simbologias corretas, mais fácil para as outras pessoas entenderem como que está esse fluxo de trabalho hoje. Tá legal? E para fazer fluxogramas, né, a gente tem uma variedade de programas aí que trazem essa ferramenta que ajudam a gente a construir os fluxogramas de maneira gratuita. Então, eu listei para vocês aqui algumas das ferramentas que podem nos ajudar a fazer o fluxograma de forma gratuita. Então, a gente tem o Lucidchart, o Lovely Charts, o Glyph, Viet e o Draw. Essas ferramentas aqui, elas são gratuitas, né? Quem não tem acesso aí a um programa que é pago, né, dentro da organização, mas quer começar entendendo, partir para fazer fluxos de trabalho, essas são ferramentas gratuitas. E quem quiser entender um pouco melhor antes de baixar, aqui a gente tem um post bem legal da EDTI, explicando com detalhes cada uma dessas ferramentas, quando utilizar, e trazendo mais informações. Mas é na prática mesmo. Você vai utilizar uma, eu me senti mais familiaridade com uma, eu gostei mais da outra. Então, é meio que no teste mesmo, a gente vai vendo o que a gente se adapta melhor. Então, eu vou colocar o link aqui para vocês, para acessar esse blog aqui também, que a gente explica cada uma das ferramentas com detalhes. Partindo para mais uma ferramenta que é muito utilizado, são os gráficos de tendência, né? Muita gente fala, nossa, eu vou fazer um curso de Seis Sigma, eu vou precisar aprender ferramentas super avançadas, porque senão eu não vou conseguir ter sucesso dos meus projetos de melhoria.
Aí que você se engana. Muitos projetos de melhoria, muitas ideias e sucesso a gente tem com simples ferramentas. Então, o gráfico de tendência já é um gráfico que nos dá uma visão muito ampla de como está o nosso processo hoje e se realmente a gente conseguiu ou não melhorar o nosso processo. Esse gráfico, ele mostra para a gente a variação do nosso atual processo que a gente está tentando melhorar. Então, quando o Shilhart, ele desenvolveu esses gráficos, o que ele falou para a gente? Olha, eu preciso entender se o meu processo está variando. Como ele está variando? Todos os processos variam, né? Mas eu preciso entender se existe uma variação natural ou se tem causas especiais no meu processo. Então, só para quem nunca viu, quem não conhece, quem não utiliza, pessoal, um gráfico de tendência, ele vai dar para a gente uma ideia dinâmica do nosso processo. Muitas vezes a gente faz gráficos de barras para mostrar o que aconteceu antes e depois. O gráfico de barras é um gráfico estático. A gente tem uma visão antes e uma visão depois. Mas um gráfico de tendência, a gente consegue analisar ao longo do tempo se uma mudança que nós estamos propondo foi ou não uma melhoria. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de 6 gráficos que a gente até utiliza nos nossos cursos, que é com gráficos de tendência, para a gente ver se realmente uma mudança proposta resultou ou não numa melhoria, né? Então, o que é o gráfico de tendência? Ele é um gráfico, no eixo X, a gente tem o tempo que estão ocorrendo as medições, e no eixo Y nós temos o nosso indicador de interesse. E o que ele é? Ele vai nos mostrar esse indicador de interesse ao longo do tempo. Ah, Maíra, mas como eu vou medir esse tempo? Tem que ser pouco espaçado, muito espaçado? O importante é ser na mesma frequência essa medição, né? Pelo menos inicialmente, para que o gráfico seja mais realista. E se é um processo que está tendo muita mudança, quanto mais pontos eu coleto, mais próximo o meu intervalo, melhor. Então, vai muito da sua realidade. Quanto mais próximo você conseguir coletar, melhor, mas a gente sabe que às vezes muitos indicadores a gente consegue somente mensalmente. Não tem problema, vamos fazer esse gráfico mensalmente, vamos pegar históricos e ver o que está acontecendo. Então, a gente vê por esses gráficos claramente se uma mudança foi ou não uma melhoria, né? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um tempo de ciclo. Eu tinha uma atividade, por exemplo, fazer um faturamento, e eu demorava um tempo para fazer essa atividade. E aí eu fiz uma mudança de processo, mudei o meu processo, e ao longo aí do tempo eu vi que teve uma melhoria. Olha esse primeiro gráfico aqui. A gente consegue ver que antes da mudança, o meu tempo de processo era muito maior do que depois. Nesse segundo exemplo, o que nós vemos? Que essa mudança aqui não foi realmente uma efetiva. Percebam que o gráfico continuou no mesmo patamar? Ele tinha uma variação grande, mas ele continuou no mesmo patamar, a nossa média. No terceiro gráfico, a gente vê o quê? Que meu indicador, meu tempo de ciclo já vinha caindo. Então, não era a minha mudança que realmente resultou numa melhoria. E assim, a gente pode ver nesses outros gráficos também. No gráfico 4, a gente vê que teve uma mudança, caiu o meu indicador, mas voltou a subir o meu tempo. Então, essa mudança não foi efetiva. Isso aqui não é uma melhoria. No gráfico 5, novamente, a gente vê que já teve uma mudança, que já tinha diminuído o meu indicador. E no gráfico 6, eu não tinha um processo ruim, ele já vinha abaixo. Então, aqui no nosso curso, a gente vê com mais detalhe como construir, como fazer cada um desses gráficos, mas o que eu quero trazer para vocês é que é uma ferramenta simples, mas que precisa ter em todo o projeto de melhoria. A gente precisa conseguir medir ao longo do tempo o nosso indicador. Então, os nossos processos, eles nos mostram tudo o que está acontecendo. A gente precisa entender como captar essas informações. E a gente consegue captar essas informações por meio de gráficos. E o gráfico de tendência é um dos gráficos mais utilizados e que a gente utiliza em todos os projetos aqui de melhoria. Agora a gente vai partir para uma terceira ferramenta, só para quem está assistindo aí. O que a gente já tem? A gente
Já tem o link aqui nos comentários, pessoal, para quem já quiser baixar, tá? A Mari já pôs o link. Quem quiser baixar os e-books falando até agora do fluxograma e das outras ferramentas que nós vamos ver aqui hoje. O diagrama de Ishikawa, ou espinho de peixe, ou diagrama de causa e efeito, é um diagrama bastante utilizado. Acho que até quem nunca fez nada, né, de melhoria contínua, quem nunca fez projeto Seis Sigma já deve ter utilizado. Contem aí, coloquem aí nos comentários para a gente. Esse diagrama, pessoal, ele é muito utilizado na área do Seis Sigma para que a gente consiga novamente colocar todo mundo do projeto no mesmo patamar e tentar identificar e mapear as causas que podem estar causando o nosso problema, podem estar causando algum efeito ruim ou algum efeito bom que nós precisamos aprender. Então, esse diagrama aqui é bem antigo, muito utilizado, e a gente utiliza nos nossos projetos para tentar identificar a causa do nosso problema. Na área de gestão de qualidade, quem trabalha em indústria, já conhece que a gente utiliza os 6 M's para fazer esse diagrama. Será que o método pode estar impactando o nosso indicador? Será que o método de trabalho está causando o problema? Será que é a mão de obra? Será que é a máquina que nós estamos utilizando? Será que é o meio ambiente que nós estamos inseridos? Será que é o material, a gente precisa trocar de fornecedor? Ou será que é a nossa medição? Então tudo que nós conseguimos identificar que podem estar causando esse efeito, nós colocamos lá no nosso diagrama de causa e efeito. Essa é na área de qualidade, né? Na área geralmente de indústria. Mas na área de processos, a gente pode utilizar outro diagrama, né? Aqui eu trouxe um exemplo que nós utilizamos também nos nossos cursos, quem já fez os cursos com a gente. Eu estou com um problema é que os meus hóspedes estão insatisfeitos. Eu tenho um hotel e aí eu estou num projeto de melhoria que eu preciso melhorar a satisfação desses hóspedes. E aí, nas partes macros, o que a gente coloca? Será que é o quarto que pode estar causando? E aí a gente vai para o nosso diagrama de causa e efeito, ou Ishikawa, e a gente coloca várias ideias aqui. Aqui não é um momento de testar nada, não é um momento de, não tem nada a ver o que você falou. Aqui a ideia é de aceitar todas as opiniões, colocar no diagrama o que todo mundo pode achar que está impactando o nosso indicador, o nosso processo. Tá? Então, aqui realmente é a hora de colocar as ideias no papel, para aí começar os testes e ver o que está impactando o nosso indicador. Então, aqui no meu hotel, a gente colocou várias ideias. Então, o quarto poderia estar impactando, a comida do hotel, a recepção e outros acessos. Aí a gente parte para a técnica, né, dos 5 porquês e vou perguntando: por que o quarto pode estar impactando a satisfação dos meus hóspedes? O quarto pode estar impactando porque está muito sujo, porque ele chegou e já estava ocupado, está com a TV quebrada, e a gente vai listando várias hipóteses. Então, o diagrama de causa e efeito é construído com hipóteses. E a gente vai colocar aí no nosso projeto de melhoria. Né? E aí vai servir para nos dar ideias, insights do que pode estar impactando. E de novo, para sair do imediatismo. Eu vou colocar tudo aí na mesma, fazer um mapa mental de tudo que pode estar impactando para partir para os testes. E aí, gente, contem aí para nós nos comentários quem que utiliza diagrama de causa e efeito, quem que utiliza Ishikawa, quem já utilizou e foi bastante útil nos projetos. Uma outra ferramenta que eu trouxe aqui para vocês, que é bem interessante, que, novamente, nós utilizamos aqui na maioria dos nossos projetos, e geralmente em projetos a gente precisa utilizar, e aqui poucas pessoas conhecem. São ferramentas de análise de correlação. Então, o que é uma análise de correlação? É a verificação de indicadores que podem estar impactando o meu indicador de resultado.
Então, eu posso ter indicadores do meu processo, indicadores de fornecedores, de pessoas, vários tipos de indicadores que podem estar impactando o meu indicador final de resultado. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer análises de correlação e verificar o que realmente está impactando ou não. Porque aí, pessoal, a gente consegue descobrir, antes de sair fazendo mudanças, o que realmente impacta para que eu consiga propor uma mudança efetiva e tente registrar as nossas melhorias. Legal? Então, eu trouxe um exemplo aqui de um gráfico muito utilizado, que é o scatter plot, ou diagrama de pontos. E esse gráfico vai nos mostrar se dois indicadores estão correlacionados. Então, o que, que a gente consegue ver nesse exemplo? Por exemplo, eu estava medindo aqui o que, que impactava o meu custo de transporte. Eu tenho uma transportadora e aí eu preciso aí pensar em como reduzir esse custo. Meus clientes estão reclamando muito dos preços. A gente viu que um primeiro indicador que mais aumenta o meu custo é o peso da carga que eu estou levando, né? Então, aqui a gente pode ver que esses indicadores são altamente correlacionados. Isso é uma coisa que a gente já esperava, mas eu posso ter outras coisas impactando o meu custo, né? Por exemplo, o tipo do caminhão que eu utilizo, quero ver se ele está ou não impactando o custo. Eu posso ver se a mão de obra que eu estou utilizando, né, o tipo de mão de obra para fazer esse trabalho está impactando o meu custo. Essa análise de correlação é muito útil, porque a gente sabe e vai descobrir o que está impactando o meu indicador antes de testar mudanças e antes de propor mudanças. Então, essa é uma ferramenta também muito utilizada nos nossos projetos de melhoria, nos nossos projetos Seis Sigma. E para finalizar, eu trouxe uma ferramenta aqui hoje para você, o 5W2H, né? O 5W2H a gente utiliza bastante também para fazer as etapas de alguma implementação que nós estamos realizando, para organizar os nossos processos, alguma atividade que precisa ser feito e para que realmente aconteçam essas atividades. Nos projetos Seis Sigma, os 5W2H são muito utilizados lá na parte da implementação, porque nós vamos propor ideias de mudanças e vamos testar, e essas mudanças agora precisam ser implementadas se elas tiveram sucesso. E como a gente vai garantir que essas mudanças sejam implementadas? A gente pode partir aí para um 5W2H e criar etapas para que elas sejam implementadas, né? De novo, acredito que muita gente já utilizou essa ferramenta. A Jamie está falando aqui para a gente que já utilizou o Ishikawa e que foi muito útil, né? Uma ferramenta muito útil aí para a gente mapear os nossos processos e entender o que, que pode estar causando. Você já utilizou o 5W2H? Também é uma ferramenta bem interessante aí. Acho que a maioria também já deve ter ouvido falar. Quem fez os cursos com a gente, quem ainda não fez, também essa ferramenta também é aplicada na metodologia Seis Sigma, né? Então a gente tem os 5 Ws, que são o que, quem, quando, onde e por quê. Então a gente coloca esses 5 Ws para organizar alguma atividade que nós vamos realizar. Não precisa ser necessariamente toda vez os 5 Ws, mas se a gente conseguir colocar, ela fica mais organizada. E os 2 Hs, que são como e quanto, né? Então, como que a gente vai fazer essa atividade e quanto a gente pode investir. Eu trouxe aqui um exemplo prático para vocês. Então, a gente viu que na nossa organização, a gente vai fazer um planejamento para treinar os nossos colaboradores na certificação Black Belt, né? A gente viu que a gente precisa ter iniciativas de melhoria na organização. Isso não está muito legal. Tem muitos projetos que precisam acontecer, mas o pessoal não tem um método para fazer essas iniciativas de melhoria. Então, uma mudança proposta aí pela área de talentos é trazer um treinamento de Black Belt. Então, o que, que vai ser implementado? O que vai ser o treinamento de Black Belt? Por quê? Por que, que eu quero implementar esse treinamento de Black Belt?
Eu vou querer implementar para capacitar a coordenação e execução de projetos. Então, eu preciso que esses projetos e iniciativas de melhoria aconteçam. Quem vai fazer esses treinamentos? Quem serão os responsáveis? Os diretores e os gerentes. Onde? Quem está organizando isso? É o Departamento de Recursos Humanos. Quando isso vai acontecer? Bom, o Departamento de Recursos Humanos vai se atentar para que isso aconteça de junho a agosto de 2018. Como isso vai acontecer? Eles vão contratar uma empresa especializada nessa área e quanto isso vai custar? Eu tenho um budget aqui para treinar os meus funcionários, que são os diretores e gerentes, para que isso aconteça. Então, isso aqui é uma implementação de um treinamento para trazer uma melhoria na minha organização e eu usei o 5W2H. E aí, quem já utilizou, quem utiliza diariamente, que ainda não fez os nossos treinamentos, mas também já pode conhecer, né? Já deve conhecer. Comenta aqui para a gente discutir um pouquinho. E aí, pessoal? Tem perguntas? Vocês gostaram das ferramentas? Vocês realmente acham úteis as ferramentas que a gente comentou aqui? Agora eu vou dar uma olhadinha nos comentários. Ah, legal. A Priscila falou que ela ainda não teve a oportunidade de usar o PDSA, só fez o PDCA. É legal, Priscila, o PDCA acaba sendo mais difundido, mas a grande diferença é que o PDCA, ele é um ciclo para fazer projeto de melhoria. É um roteiro, como se fosse o DMAIC, né? Então, ele acaba sendo para projetos de melhoria como um todo. O PDSA, a gente utiliza vários ciclos dentro de um único projeto de melhoria. Então, por exemplo, eu estou na minha área hospitalar e eu quero reduzir o número de infecções. Ah, eu vou testar uma nova manta, por exemplo, para reduzir um tipo de infecção. Aí eu posso fazer um teste usando o PDSA. Então, são ciclos mais curtos e podem ser realizados vários dentro de um único projeto de melhoria. Essa é a grande diferença, mas realmente o PDCA acaba sendo mais difundido e mais utilizado, e os PDSA são ciclos mais curtos, mas ele vai ajudar a gente a dar um andamento aí no projeto sem parar nas nossas etapas. Ele é bem legal. A Yara falou que ela já utilizou o SCAL, o PDCA e o 5W2H. Também não conhecia o PDSA. Muito legal, Yara. Se você conhecer os nossos cursos, você vai ver que a gente é baseado em todos os nossos cursos, a gente parte da metodologia sempre utilizando vários ciclos PDSAs. Quem trouxe para a gente foi o Deming, e aí ele começou utilizando ciclos na área de testes, mas hoje a gente sabe que pode utilizar em todo projeto de melhoria. Ah, eu quero fazer uma medição do meu indicador de interesse. Eu vou utilizar um ciclo PDSA, porque é mais fácil, né? Eu quero medir quanto tempo eu estou levando para fazer uma atividade. Vamos utilizar um ciclo PDSA que ele dá um norte para a gente partir dessa medição. É bem legal. Então, venha conhecer com a gente. E aí, pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário. Quem se interessou aí por essas ferramentas, então, baixem aqui esses e-books. Aqui a gente tem um kit, pessoal, com essas ferramentas que nós vimos, análise de correlação, fluxograma, Ishikawa, 5W2H, são e-books super legais, que aí tem detalhado cada uma delas, tem situações reais, né? E aí a gente pode utilizar esses e-books aí para apresentar as ferramentas para quem ainda não conhece. Olha, você não conhece o Ishikawa? Olha aqui, esse e-book é bem legal e dá para apresentar, mostrar para as pessoas, é bem legal.
O Jamie está falando para a gente que a metodologia TPM associa a essas ferramentas também é bastante eficaz. Sim, Jamie, é bastante utilizado também na metodologia TPM. Na verdade, são ferramentas que a gente consegue utilizar em várias metodologias, pensando sempre aí em melhoria, né? Pensando sempre em mexendo nos nossos processos. E a gente consegue utilizar sim, e é só estruturar, né? Quando a gente vai utilizar cada uma. E se a gente pensar no Seis Sigma, a gente tem mais muitas ferramentas. E não é todas que nós utilizamos nos projetos. Mas essas geralmente são as que nós, na maioria das vezes, utilizamos sim para nos dar um norte, nos ajudar. Mas quem ainda não conhece, quer conhecer mais muitas outras ferramentas, vem fazer os cursos com a gente. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Quem ainda não conhece os cursos que nós temos, mais ferramentas, entrem aqui no site. No blog a gente tem todos os tipos de ferramentas, muitos conteúdos legais. Então, entre no nosso blog, baixem e-books, vocês conseguem aprender muito por lá e venham conhecer mais os nossos cursos. Muito obrigada pela atenção, esse tempinho hoje à tarde. E aguardo vocês aí no nosso próximo webinar. Até mais!